Bom, pessoal, acredito que já deu para algumas pessoas entrarem, então vamos entrar no conteúdo, vamos entrar na informação agora. Essa é a nossa sétima live e o tema dela é Eu Não Tenho Projeção. Talvez você seja empreendedor e se adequa a esse problema, não ter uma projeção. Primeiro, muita gente nem sabe o que é uma projeção. Então, por isso que é importante você ter esse conhecimento, acompanhar essa live até o final, porque além de falar sobre projeção, nós iremos te ensinar a projetar a sua empresa, a projetar os resultados, a projetar ela durante 1 ano, 5 anos, enfim, conseguir te ajudar nesse aspecto, tá bom? A primeira coisa é a projeção, ela vai muito além de você poder enxergar somente os resultados de um planejamento mais execução. Porque às vezes a gente pensa, o planejamento mais execução, eu vou ter um resultado e a partir desse resultado eu vou projetar meu ano. Não, não é assim que funciona, entendeu? Porque muita gente confunde o projetar com o planejar. É completamente diferente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre essas diferenças, né? O planejar, você vai pegar a estratégia, você vai pegar um plano de ação e a partir desse plano de ação, você vai para o segundo passo, que é executar. Entendeu? Então, tudo que você planejou, toda aquela estratégia, todo aquele planejamento, você vai executar para você conseguir atingir um certo resultado. Né? Esse é o nosso intuito. Tudo que a gente planeja, por mais que seja muito difícil você planejar e executar, mas tudo que a gente planeja, a gente executa para conseguir um certo resultado. E o projetar funciona da mesma forma? Não, o projetar ele é um pouquinho diferente. O projetar, vou dar um exemplo para vocês. A gente vai pegar uma empresa aqui no final do ano, em dezembro, para a gente conseguir projetar ela para o próximo ano. Primeira coisa, a gente precisa analisar os resultados internos. Né? Por que nós precisamos analisar o resultado interno? Porque a partir desses resultados internos, eu consigo ver um exemplo com uma empresa que está no digital. Eu consigo ver quanto que eu investi em tráfego, quanto que eu investi em anúncio, quanto que eu tive de conversão através desses anúncios, quanto que eu tive de conversão através do Facebook, quanto que eu tive de conversão através do Instagram, quanto que eu tive de conversão através do YouTube, Google, enfim, eu consigo ver qual que foi o meu CAC, eu consigo ver qual que foi o meu ticket médio, enfim, essa parte interna ela é muito importante, você consegue ter tudo isso de informação. E quando você tem tudo isso de informação, a informação ela tem que servir para alguma coisa. A partir dessa informação, que é um dos pilares da projeção, você vai pegar essa informação, todas essas informações, para você ter uma relevância sobre a sua projeção. E o segundo ponto, que é o segundo pilar, é você fazer uma análise de mercado. Você analisa o mercado, sobre o meu produto, qual que é a tendência, o que está acontecendo no mercado, quais são os próximos passos desse produto, entendeu? Quais são os próximos passos desse serviço meu? Será que eu preciso me adequar? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Enfim, você consegue fazer uma análise bem abrangente, né, e específica também. Aí fica muito a quesito de empresa para empresa, mas você consegue fazer essa análise para quê? Porque a partir daí você vai construindo sua projeção. Eu já tenho todas as informações do ano passado, beleza? Está aqui na palma da minha mão. Quanto que eu vendi, quais foram os melhores meses, como que se comportou minha equipe de venda, enfim, todas as informações eu consigo mensurar. Eu tenho que ter indicadores, eu preciso ter KPIs, que são aqueles indicadores principais, mas eu preciso ter indicadores por setor. O meu indicador principal é venda, beleza. Só que dentro do departamento de vendas existem vários outros indicadores, quantas pessoas você prospectou, quantas pessoas virou lead, quantas pessoas teve oportunidade, quantas converteu, enfim. Você tem dezenas de indicadores. Então, se você tem todas essas informações na mão sobre o seu negócio, e aí agora você vai analisar o mercado para você poder entender o que está acontecendo com o seu produto, com o seu serviço, qual que é a tendência, será que você é aquela pessoa que puxa a tendência do mercado? Eu trabalho com celulares, eu vendo celulares. Será que eu estou atualizado? Será que eu já tenho o iPhone 12 na minha mão? Será que eu tenho os lançamentos da Xiaomi? Como que tá? Então eu preciso analisar o mercado para a partir daí eu ir para o próximo passo, que é o terceiro pilar de você ter uma projeção. O que é? É você ver o seu nível de performance. Você vê a performance do seu produto, vê a performance do seu serviço, porque não adianta eu fazer uma projeção impossível.
eu sei as minhas limitações operacionais, eu sei minhas limitações de execução. Então, acho que é inviável criar uma projeção, né, ter uma projeção, sendo que eu estou me projetando em algo que é impossível conseguir. Com um time que eu tenho operacional, eu não consigo fazer eu não consigo executar, não consigo chegar nesse resultado. Então é algo impossível. Então por isso que é muito importante você analisar todas as informações internas, você analisar o mercado e aí depois disso você analisar a sua performance também. Quando você analisa a sua performance, a partir desses 3 pilares você consegue criar a sua projeção, né? E eu vou dar um exemplo aqui muito bacana, que eu até estava conversando aqui com o pessoal, sobre caminhada, né? Então vamos pegar e aplicar esses 3 pontos aí, esses 3 pilares numa caminhada no emagrecimento, beleza? A parte interna, primeira coisa, eu sei quanto que eu peso, eu sei que eu tenho dificuldade de emagrecer, eu sei da minha alimentação, então são tudo informações internas, eu sei qual que é o meu peso, eu sei tudo, entendeu? Então a partir daí eu já vou tomar uma decisão, o peso da minha decisão está baseado nisso. Segundo ponto, a minha alimentação, que seria a parte interna, a parte externa, que seria o mercado, eu vou olhar o que eu estou me alimentando, entendeu? Como que eu estou me alimentando, como que eu vou mudar em relação a isso, enfim, para mim conseguir o quê? Ir para o terceiro ponto, que é a minha performance. Eu sei as minhas limitações físicas. Pô, se eu tenho um problema no joelho, eu sei que eu não vou conseguir ter uma performance boa no começo, entendeu? Então, a partir de todos esses pontos, eu consigo criar uma projeção. Aí, quando você tem a projeção, automaticamente você vai criar a sua meta. Eu quero emagrecer 20 quilos até o final do ano. Beleza, você tem a sua meta. E como você tem sua projeção, você sabe que no começo você pode até perder mais peso. Por quê? Porque quando você muda bruscamente o seu estilo de vida, você consegue ter um resultado melhor no começo. E depois, consequentemente, você vai diminuindo esse resultado, mas não é porque você está deixando de exercitar. Mas aquele excesso, ele começa a diminuir e vai acabando. Entendeu? Então você não vai perder com tanta facilidade. Então é muito importante a gente ter esses 3 pontos como pilar. E depois que eu identifiquei esses 3 pontos, aí eu vou para o meu planejamento. Pô, se eu sei que eu quero perder 20 quilos até o final do ano, então nesse primeiro mês eu quero perder 4. Beleza, esse é o meu objetivo, essa é a minha meta. Nesse 4, qual que é meu planejamento para conseguir chegar nessa perda de 4 quilos? Eu vou fazer caminhada todos os dias, de segunda a sexta, 1 hora. Minha meta é correr 5 quilômetros nessa 1 hora que eu for caminhar. Eu vou caminhar em jejum, depois eu venho, tomo um café às 6 horas da manhã, aí eu vou almoço a meio-dia, comendo um filé de frango, uma salada. Aí à tarde eu vou tomar um café com uma fruta e à noite eu vou jantar algo bem leve. Ponto. Eu já fiz meu planejamento e eu já defini as minhas ações. E agora o que eu preciso fazer nesse terceiro passo? Agora eu preciso executar, que eu acredito que para muitos é o mais difícil, pelo menos para mim, é executar. Agora eu preciso executar. E quando eu vou executar, chega no final do mês, você pode sim ter um resultado bom ou então ter um resultado que não é tão satisfatório como você imaginava, entendeu? Talvez você atinja a sua meta, nesse primeiro mês eu queria emagrecer 4 quilos, mas eu consegui mais, eu consegui emagrecer 5, então tá bom, todas aquelas ações, toda aquela estratégia que eu criei, deu certo, eu obtive o meu resultado. Então vamos manter nessa mesma linha de raciocínio. Mas o que acontece muito? O meu planejamento ele não sai da forma que eu quero. Entendeu? Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que rever esse planejamento. Então o planejamento ele é muito mais dinâmico. O planejamento ele é algo a curto prazo, enquanto a projeção é algo que você já projeta por um período mais longo, entendeu? E outra, a projeção é algo muito mais realista. Entendeu? O planejamento você vai querer bater resultado, ultrapassar as metas, e a projeção não, você já tem que ter um pé no chão baseado naqueles 3 pilares para você definir ela. Fiz a execução da caminhada, consegui perder 5 quilos, mantenha o foco, próximo mês vai mantendo aquela meta, vai tentando bater aquela meta que você definiu. Não conseguir, então você precisa ser mais agressivo. No seu planejamento do próximo mês, você acumulou um pouquinho do mês passado e agora tem o desse mês, o desafio. Então você vai pegar firme, vai mudar algumas estratégias. Talvez eu não tenha que correr só 1 hora, eu tenho que correr 1h15. Em vez de 5 quilômetros, tem que correr 6, entendeu? A alimentação, beleza, está regularizada, tá de forma coerente. Então eu vou focar na caminhada, entendeu? Então por isso que a gente precisa sim
ter um planejamento, mas a projeção é algo que você vai pensar sempre a longo prazo. Beleza? Então, acho que esse exemplo ficou bem claro do que é uma projeção. Você analisar dentro de si os seus resultados internos, depois você analisar o mercado, ver o que está para fora, o que está fora dessa linha aí, e por último você ver sua performance. Não adianta eu criar algo, projetar algo que seja impossível para mim. Um outro ponto que nós iremos falar: nenhuma empresa cresce sem projeção. Aí você fala, mas existe sim alguns casos esporádicos que uma empresa cresceu, teve um crescimento, porém não é algo que foi pensado, não é algo que foi projetado, entendeu? Existe sim, você pega um produto, esse produto vira moda, você vende muito, você cresceu, mas você não projetou isso. E quando você cresce sem uma projeção, é perigoso, porque você não tá conseguindo enxergar qual que é o próximo passo. Hoje, as multinacionais, elas têm projeção de 5 anos, 6 anos, 10 anos, dependendo da empresa. Por quê? Ela vai analisando o mercado desde hoje, entendeu? Ela tem o histórico, ela tem informação interna, ela analisa o mercado, gasta muita energia com isso, analisando o mercado, o contexto geral, tanto do produto, do serviço dela, quanto dos concorrentes, enfim, tendência do mundo, e a partir daí ela começa a fazer projeções. Nessa projeção ela vai ter uma meta e durante esse período ela vai planejando o seu mês a mês, o seu trimestral, semestral, enfim, cada um faz de um jeito para conseguir alcançar esse resultado. E é muito importante essa projeção, porque a partir daí você consegue ver onde você precisa gastar energia. Eu vou projetar algo muito bacana, um resultado muito relevante, mas pensando nisso eu já estou olhando o meu terceiro pilar, que é a performance. O meu time hoje, o meu processo hoje não suporta vender tudo isso de produto. Então, eu preciso melhorar minha performance. Então, hoje, esse ano, eu vou investir em maquinário, eu vou investir no meu processo, eu vou investir no meu time, no conhecimento, otimização, enfim. Então, a projeção, ela também te dá esse direcionamento. Aonde eu devo gastar energia? Eu devo gastar energia num produto novo, porque o meu já está bem saturado, então gasta energia num produto novo, porque a partir desse produto novo, sua projeção vai estar baseada basicamente nele, porque você analisou o mercado e viu essa necessidade, entendeu? Vou me basear, minha projeção vai ser nos meus indicadores. Mas eu não posso me basear somente nos meus indicadores internos, porque senão é algo muito vago, entendeu? Então, olhando esses 3 pontos, esses 3 pilares, hoje as multinacionais conseguem ter um resultado muito bom. Beleza? Projeção baseada em dados, outro ponto importante. A gente precisa ter informação. Sem informação, pensa só que a informação é como se fosse seu óculos. Sem informação você pode dar um passo, você pode andar, você pode correr, mas você não consegue enxergar o que está acontecendo. Entendeu? Imagine você estar indo caminhando, correndo a passos longos para o precipício. Entendeu? Por quê? Porque eu não estou conseguindo enxergar. E os dados me mostram isso. Uma conversa que eu tive com um empreendedor esses dias, foi exatamente isso que ele me falou. Baseado nas minhas informações, baseado nos meus dados, eu sei que esse mês é ruim de faturamento. Então, ele já tem a percepção de que esse mês é comum ele cair as vendas. E ele projeta o ano dele pensando nisso. Ele sabe que agora esse período é um período que cai as vendas de forma natural. Claro que ninguém está esperando com a pandemia, com o lockdown, enfim, mas é algo que a gente precisa sentar agora e se projetar. Entendeu? Quais vai ser os próximos passos? Você já aproveita, analisa os indicadores internos, analisa o mercado e vê qual que é a sua performance. Talvez você precise diminuir sua performance, beleza? Porque sua projeção é um pouco menor, então você já tem que enxugar o time. Então é algo que você já tem que sentar e rever, e é um vídeo que nós gravamos há um tempo atrás, exatamente falando sobre isso, sobre otimização de processo, entendeu? Então é muito importante a gente se basear nas informações. Entendeu? E esse cara falou, eu sei que agora cai as vendas, eu sei que em abril cai as vendas, mas maio retorna, junho tem um pico muito grande. Então, quer dizer, ele tem toda a informação para poder se projetar. Assim como as multinacionais se projetam durante 5 anos, talvez você não precise se projetar para 5 anos, mas se projeta para um ano todo, entendeu? Baseado no quê? Em informações, que é um dos pilares que nós comentamos, tá bom? Quem não tem projeção anda sem rumo, é exatamente isso que eu falei. Se você não projeta, você até pode ter uma meta, eu tenho uma meta, mas se você não projeta, você fica muito vago, você fica tendo meta sem objetivo,
entendeu? Você coloca uma meta, ó, eu quero chegar daqui em Araçatuba, daqui em São Paulo, mas eu não sei nem por onde ir, entendeu? É basicamente isso que acontece quando você tem uma meta sem projeção. Beleza? Meta não é projeção, outro ponto importante que nós colocamos aqui, porque a sua meta ela deve sair sim a partir da projeção, para você não criar expectativas e depois se frustrar. A meta tem que ser algo alcançável. Claro que existe aquela meta SMART, que você projeta 10 vezes mais, enfim, para motivar o time, bacana, mas você, como uma pessoa que está ali na linha de frente, entende de resultado, você precisa se projetar, você precisa ter uma meta baseada na sua projeção, beleza? E outro ponto importante da meta é que, por mais que no meio do caminho, eu já tenho minha projeção, a partir dessa projeção eu criei minha meta, e agora o que eu vou fazer? Agora eu vou planejar e depois, consequentemente, executar. Esse planejamento e execução foi tão bom que conseguiu ter um resultado diferente, conseguiu ter um resultado acima do que a gente esperava. Então, o que eu oriento você? Mantenha essa meta, mesmo que seja só para você e para você motivar seu time, você coloca outra, mas mantenha essa meta para você ver o crescimento que você teve, entendeu? Por quê? Porque se o ano que vem você fosse basear exatamente da forma que você cresceu esse ano, pode ser que você se frustre. Por quê? Quando você tem uma projeção muito bem feita, com certeza, consequentemente, os resultados tendem a ser melhores do que você imaginava, entendeu? Aquele velho ditado, você conseguir alinhar a expectativa com a realidade. Beleza? Agora vamos parar de falar, de dar exemplo e vamos colocar na prática, né? Eu coloquei aqui uma projeção de uma empresa, de um e-commerce de moda feminina, de varejo. Então eu coloquei algumas informações aqui e eu já irei discutir essas informações para quê? Para você conseguir anotar. Compartilhe agora com todo mundo, anota, porque é muito importante não só você ouvir, e sim você colocar em prática no seu negócio, né? Então, esse exemplo que eu vou dar aqui é de um e-commerce de varejo, de moda feminina. Então, eu vou passar por cada ponto que nós citamos aqui, explicando como que eu iria fazer se fosse meu, para você anotar e pegar isso aí como exemplo e aplicar. Beleza? Primeira coisa para mim conseguir definir minha projeção é minhas informações internas. Primeiro, eu queria saber o ano passado quanto que eu investi em anúncio. Eu queria saber desse dinheiro investido em anúncio, quanto que eu investi no Google e quanto eu investi no Facebook. Desses dois canais de comunicação aí que eu faço anúncio, que eu faço tráfego, eu queria saber qual foi a conversão de cada um, qual que foi o CAC, para mim conseguir o custo de aquisição do cliente. Eu quero saber qual que foi o meu ticket médio, porque tudo isso daí eu vou saber direcionar minha verba agora para esse ano. Entendeu? Se eu vi que 90% da minha conversão foi através do Google, aonde que eu vou gastar energia? No Google. Simples, entendeu? Se eu vi que o meu custo de conversão foi maior no Facebook, se eu vi que meu ticket médio foi maior no Facebook, então ali eu tenho que oferecer um produto mais caro, entendeu? Então isso aí, a informação te dá um norte. Além de te ajudar na projeção, ela te dá um norte. Então eu iria pegar todas essas informações, qual é o ticket médio do meu produto, qual é o meu custo fixo hoje, tudo relevante a essa parte de empreendedorismo. Eu queria saber tudo. Por quê? Porque quando eu tiver tudo na palma da mão, essas informações vai me auxiliar muito na minha tomada de decisão. No segundo ponto é a análise de mercado. Qual que é o próximo passo da moda? Qual que é a próxima coleção? Eu preciso saber. Será que é modinha? Será que essa próxima coleção tem a ver com o meu nicho? Tem a ver com o meu produto ou não? Entendeu? Será que eu tenho que me readequar nesse momento? Será que hoje eu já tenho um brand, eu já tenho uma marca reconhecida no mercado que, independente daquilo que eu vender, eu vou conseguir ter um resultado bacana? Então eu já iria analisar esse ponto, para mim poder fazer, o que as pessoas estão usando no lockdown, qual que é a tendência de compra, será que estão comprando, será que estão segurando mais, entendeu? Qual que é o poder de investimento das pessoas, qual que é o poder de compra das pessoas hoje em dia, entendeu? Então eu preciso ter na palma da minha mão todas essas informações relacionadas ao mercado, como que o meu cliente, como que o meu concorrente está se comportando, qual que é o prazo de entrega, qual que é a flexibilidade de pagamento, entendeu? O que ele está oferecendo diferente de mim, como que ele está fazendo o anúncio, tudo isso eu preciso saber. Por quê? Porque a partir daí eu consigo começar a projetar minha empresa para esse ano de 2021. Beleza? Então eu vou ter todas essas informações na mão, eu vou ter
essa análise de mercado. E o terceiro ponto, eu vou ver a minha performance. Não adianta eu projetar vender 1 milhão de peças, se eu diluir 1 milhão por 365 dias, eu não dou conta de entregar. E aí hoje eu não tenho funcionário para conseguir me ajudar nesse processo. Então não faz sentido nenhum. Então eu preciso trabalhar em cima da minha performance. Uma das partes do meu planejamento vai ser aumentar minha performance, vai ser aumentar o meu processo. Então vou ter que contratar pessoas, beleza. Então você já deixa isso anotado, já faz esse planejamento para quê? Para no decorrer do tempo você já ir entrevistando, já ir conseguindo alcançar as pessoas, porque a pior coisa é você ir lá planejar e depois não conseguir executar. Aí você foi lá, investiu no canal certo, fez tudo certinho dos passos anteriores, está batendo de frente com o seu concorrente, está conseguindo alcançar o resultado, agora você não consegue entregar o produto porque você não consegue contratar uma pessoa qualificada e você não tem tempo para conseguir treinar essa pessoa, ou o seu time não tem tempo porque está todo mundo corrido, indo embora às 11 horas da noite. Aí você começa a perder ponto porque você promete 2 dias de entrega, seu concorrente promete 3 e agora você está demorando 8. Então, quer dizer, isso aí você já começa a perder pontos, você já começa a perder mercado. Entendeu? Então, por isso que é importante essa projeção. O quarto ponto, definir a meta baseada nessa projeção, para você conseguir trabalhar em cima disso, ser realista com os pés no chão. Não adianta você fechar o olho e chutar um número lá, porque as coisas não acontecem assim, muito difícil você vai conseguir acertar. A não ser que você coloca o mínimo do mínimo só para conseguir superar essa relação de expectativa e realidade, mas também não faz sentido algum você fazer isso aí pensando em um crescimento sustentável da sua empresa. O quinto ponto é você criar um planejamento, que a gente falou, você colocar as estratégias, colocar um plano de ação muito bem feito e consequentemente, depois de você definir esse planejamento, você executar essas ações. E existe um ponto muito importante em executar as ações, que é o ponto da excelência. Não adianta simplesmente você ir lá e executar a ação. Você precisa executar a ação com excelência. Se é para fazer de 1 a 10, não é de 1 a 9, pronto, eu fiz, não, de 1 a 10. Entendeu? É melhor você superar a expectativa do que você se frustrar. Então, um ponto de execução é muito importante. O exemplo que eu dei da caminhada. Meu objetivo é caminhar de segunda a sexta, de segunda a sábado. Beleza, eu estou indo de segunda a sábado. Só que eu estou caminhando 1 hora. Só que em vez de correr 5 km, eu estou correndo 3. Vai chegar no final do mês, eu mesmo me enganei. Entendeu? Porque a minha execução não foi da forma que eu planejei. Ou você vai lá, senta, faz o planejamento de novo e alinha essas expectativas, ou você vai se frustrar pelo resultado. Beleza? O sétimo ponto é execução, é fazer. Acredito que esse seja o ponto mais difícil. Pelo menos na caminhada, para mim, esse é o ponto mais difícil. É você conseguir executar, acordar cedo, enfim. Mas é o mais importante. 20% de planejamento e 80% de execução. Executa, faça. E o oitavo ponto é você fazer a revisão dos planejamentos. Você pegar o planejamento que você fez para o mês de março, chegar no comecinho de abril, sentar com todo o time, supervisor de vendas, supervisor de logística, enfim, pegar todo o time que você tem ali na gestão e analisar os resultados. Eu vi que meus resultados foram muito ruins, eu quero saber o que aconteceu. Vendas, o que aconteceu? A gente não conseguiu prospectar. Entendeu? Por quê? Por que não conseguiu prospectar? Porque a gente não tinha uma ferramenta, não tinha um time pronto. Então então já sai com um plano de ação, eu quero uma ação relacionada a isso. Beleza, outro ponto importante, a gente tem muita reclamação. Por quê? Porque eu não consegui entregar no prazo. Logística, o que aconteceu? Aconteceu que a gente estava com falta de um material, de um determinado material que estava atrasando a entrega. Então, abre um plano de ação, vamos rever o estoque. Estoque, por que faltou? Então, quer dizer, você consegue numa reunião dessa, gastar energia com um planejamento que acontece mensal, olhar todos os KPIs, você explorar os indicadores de cada setor também, para quê? Para você conseguir ver o que aconteceu, tratar, corrigir de forma rápida e assertiva, para o próximo mês você conseguir mudar esse cenário e conseguir alcançar aquilo que você tinha projetado. Então, no meu ponto de vista, no nosso conceito aqui, essa é a melhor forma de você criar a sua projeção, de você conseguir alcançar aquilo que você almeja. Faça esses pontos que nós comentamos, são 8 pontos. Eu espero que você tenha anotado também, então depois a gente vai disponibilizar esse vídeo, assiste de novo, pega esses 8 pontos, executa,
faz cada um com muita coerência. Por quê? Porque a partir daí você vai conseguir ter uma projeção que venha trazer um resultado efetivo e não seja algo superficial. Criar uma projeção de olho fechado não é algo que vai resolver para a sua empresa, ainda mais em um momento desse, ainda mais onde você está passando por uma pandemia, você precisa se reinventar, seu negócio precisa ficar de pé. A pior coisa é um vídeo que nós vimos que viralizou essa semana aí, de um pai de família aí no mercado gritando desesperado, falando que não tinha comida. Então não deixe a sua empresa chegar nesse nível. Entendeu? Trata antes, começa a fazer antes, pega todas essas dicas que nós estamos trazendo para você e aplica no seu negócio. O que você tem a perder? Não está te cobrando nada, não tem custo algum, pega e aplica. Chega amanhã e executa, entendeu? Chama todo o seu time, faz uma reunião, fala assim, agora a gente vai ter um planejamento mensal, eu quero saber das ações, eu quero que o time de vendas acompanhe os indicadores toda semana para chegar no final do mês e não ter uma surpresa. Enfim, trabalhar isso aí de forma sistêmica, criando um processo que foi algo que a gente falou na quinta-feira. Beleza? Eu espero ter te ajudado de alguma forma, espero ter te ajudado a abrir os olhos em relação à projeção e que você consiga de fato colocar isso em prática e mudar, transformar seus resultados, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês nessa live. Tem alguma pergunta, Robson? Não? Muito obrigado a todos, um abraço, tchau, tchau.